Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vou contar pra vocês 4 coisas que eu queria saber antes de começar a escrever. Eu já tenho uma playlist de vídeos aqui contando como foi que eu escrevi meus primeiros livros e quantos perrengues eu passei durante esse processo. E também uma playlist de algumas dicas de escrita que tá bem no início, mas eu quero cada vez mais colocar vídeos sobre isso. Então, se você é interessado na arte da escrita, já se inscreve aqui no canal para você ver mais vídeos como esse. Eu já escrevo há 6 anos, então eu acho que eu tenho algum conteúdo para passar para vocês. A grande questão é que se a Gabi de 15 anos que começou a escrever tivesse parado 5 minutos e pesquisado na internet algumas coisas sobre escrita, esse vídeo não ia existir e metade dos perrengues que eu passei também não. Mas a Gabi de 15 anos achava que escrever um livro era simplesmente sentar na frente do computador e escrever alguma coisa. A primeira coisa pode parecer extremamente estúpida, óbvia, mas obviamente eu não fiz. Que é pesquisar sobre escrita. Escrever um livro não é só sentar e escrever. Embora muita gente pense isso. Não. Tem técnicas, muitas dicas de como descrever diálogos, cenas de ação, romance e tristeza. Muita coisa que pode ajudar na hora da escrita. E eu não pesquisei nada. Como eu disse, eu só escrevi e o primeiro rascunho foi bem ruim. Labirinto dos Elfos passou por várias e várias revisões. Eu vou ter que confessar pra vocês que até hoje eu não estudo muito escrita. Eu queria estudar mais, tem bastante livros sobre esse assunto que eu queria ler, mas eu não tenho tempo pra isso, infelizmente. Mas é uma coisa que eu quero começar a incrementar na minha rotina, embora seja um pouco difícil. Estou tentando aos poucos, vai ser talvez uma meta para 2021, talvez. A segunda coisa também é um pouco óbvia, na verdade eu acho que todo esse vídeo é um pouco óbvio agora pra mim, que eu sei disso. Mas quem sabe alguém que esteja querendo começar a escrever não saiba sobre essas coisas. Então tá aqui esse vídeo para a pessoa não cometer os mesmos erros que eu. E a segunda coisa é o amadurecimento da ideia. Não é só porque o escritor teve uma ideia incrível que significa que ela está pronta para ser escrita. Às vezes ela tem muito mais a acrescentar durante o tempo. Embora eu esteja falando isso como se eu soubesse, eu ainda não aprendi essa minha dica. Eu tô no processo ainda de fazer isso, deixar a ideia amadurecer. Eu sou aquela pessoa que quando tem uma ideia muito boa, fica muito animada para escrever. E assim que eu termino de escrever meu livro atual, eu passo para essa ideia. Mesmo não estando pronta, às vezes eu já cheguei a nem planejar direito a ideia, eu só comecei a escrever. E eu tô revisando essa história que eu fiz isso agora e foi um erro não amadurecer a ideia e não planejar ela, porque eu tenho 2 folhas de coisa para arrumar, então... Mas isso é coisa para outro vídeo. Eu tenho no total 6 livros escritos. 3 deles foram escritos com a ideia ainda não amadurecida. Eu tô falando muito de mim, mas a questão é, se eu escrevo um livro ainda com a ideia não totalmente pronta, vamos chamar assim, dá certo? Dá. Porém, dá muito mais trabalho na hora da revisão, que vai ter um risco maior de bloqueio. Eu tive muito bloqueio na minha última história que eu escrevi, de não saber onde continuar, porque a minha ideia estava mudando, eu estava querendo colocar outras coisas que já não funcionavam mais no início. Aí foi uma loucura. E principalmente a chance de você criar um furo na história é muito maior. Porque você sempre vai estar mudando a ideia e vai falar, na revisão, eu arrumo isso. Eu tô revisando o meu 6º livro e eu tô mudando muita coisa nele. Tem muita coisa pra mudar. Eu estou o quê? Enlouquecendo quase. Tá sendo uma reescrita de livro, mas parando de falar um pouco de mim. É importante amadurecer a ideia. Além de facilitar muito na hora da escrita, também você vai ter uma versão melhor do seu livro. Talvez seja uma meta assim de vida pra mim, parar de escrever as histórias por impulso. Talvez esse seja um vídeo mais pra mim mesma do que pra vocês. Talvez. A terceira coisa que eu queria saber, pra quem já assistiu o vídeo de como foi escrever o Labirinto dos Elfos, já deve estar imaginando o que eu vou falar, que é pesquisa e planejamento. Outra coisa um pouco óbvia, para você, escritor mais experiente que está assistindo, que talvez foi inteligente o suficiente para pesquisar antes de começar a escrever, falar, moça, como você não fez isso? Eu me pergunto a mesma coisa hoje em dia. Como eu não pesquisei isso antes? Mas tudo bem, passado é passado. Aprendi a lição da pior maneira possível. Escrever um livro não é só sentar e escrever. Eu vou ficar repetindo essa frase até entrar totalmente na minha cabeça, porque às vezes eu faço isso também.
Antes de começar a escrever, tem a fase da pesquisa. Você vai pesquisar o lugar onde vai acontecer a história, como é a cultura, como é a paisagem, a culinária, a educação das pessoas. Se for em outra época, como essas pessoas sobreviviam nessa época, como era o vestuário, a fala, os costumes em geral. E essa pesquisa, às vezes, pode acontecer durante o livro também. Às vezes não é uma coisa tão ampla como você pesquisar como pessoas viviam há séculos atrás. Outro dia eu vi uma autora simplesmente tendo que pesquisar quando a gente pôde usar as figurinhas no WhatsApp. Aí agora deve ter algum escritor de fantasia que fala, não, mas eu vou inventar tudo da minha história. Agora deve ter algum escritor de fantasia que fala, eu não preciso pesquisar, eu posso criar tudo da minha cabeça. Sim, eu acho que na parte da fantasia, a pesquisa é mais para inspiração de lugares, o embasamento que você vai dar nas criaturas místicas, referências de magia, muita coisa que facilitaria a sua vida na hora da escrita. Depois de toda essa pesquisa, de você já estar ambientado no lugar, nas criaturas que vai aparecer no seu livro, vem a parte de planejamento. A ficha de personagem e o roteiro, onde você vai fazer um esboço de tudo o que vai acontecer na história. Claro que você não precisa seguir o que você escreveu. Conforme você vai escrevendo, às vezes você pode ser levado para outro rumo da história, outro final, mas é importante que ao menos você tenha esse esboço para saber para onde você vai. E a última coisa, ela é mais pessoal, talvez tenha algumas pessoas que não concordem comigo, que achem que não adianta, mas eu realmente gostaria de saber isso, eu gostaria de ter feito isso antes de escrever um livro de mais de 100 mil palavras, que é escrever contos antes de finalmente escrever um livro. Contos são pequenos e muito mais rápidos de serem escritos do que um livro. E eu acho que é uma forma muito boa de você treinar gêneros diferentes, de você treinar tipos de narrativa diferentes, descobrir qual é a narrativa que combina mais com você. Eu posso chamar que é um pequeno laboratório, onde você vai treinar tudo. Talvez alguns desses contos que você tenha feito vá virar uma história um dia. Você não vai jogar uma ideia fora, ela pode vir a ser reaproveitada depois de um tempo. E você vai começar realmente a escrever um livro com muita mais experiência do que, por exemplo, eu. Vamos pegar um exemplo do Labirinto dos Elfos, que é o meu primeiro livro, que eu fiz praticamente todas as merdas possíveis nele. Mas hoje ele está muito bom, tá? Eu revisei ele bastante. Se você quiser conhecer a história, ela tá no Wattpad e o link dela, assim como meus outros livros disponíveis, estão na descrição. Vamos lá conferir. Quando fui escrever esse livro, né? Primeiro livro, uma moçoila inexperiente, eu decidi escrever em primeira pessoa. O livro funciona super bem em primeira pessoa, contada pela minha protagonista. Mas se eu fosse escrever hoje essa história, poderia ter continuado na primeira pessoa, mas eu iria brincar mais com a visão de outros personagens. Já que a minha protagonista tem mais 3 amigos. Se você já viu o vídeo de como foi escrever, você já sabe disso. E eles não viviam grudados. Teve coisas que talvez ficariam muito mais interessantes na visão de outras pessoas. Embora hoje eu faria diferente, eu não mudaria o livro. Como eu disse, o livro funciona muito bem em primeira pessoa, só com uma visão, mas é uma diferença que eu mudaria hoje. Talvez, se eu tivesse feito contos antes, se eu tivesse brincado com pontos de vista diferentes, e talvez eu tivesse trazido pro meu primeiro livro. Mas isso é uma coisa que já passou. Labirinto dos Elfos vai ficar assim, eu gosto dele assim. Eu sei que tem bastante escritor que me assiste, então deixa nos comentários alguma coisa que você gostaria de saber antes de começar a escrever. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei. Se você não for inscrito, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. Vai ler as minhas histórias no Wattpad. Eu tenho tanto romance, fantasia, contos modernos. Vai me seguir no Instagram. Eu estou tentando ser presente ainda. E eu também fiz um Twitter. Todos os links, tanto das minhas histórias quanto das minhas redes sociais, vão estar na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!